Olá, queridos. Muito bom dia para você que está aí ligadinho já na nossa programação, nessa transmissão. Nós vamos hoje continuar estudando um pouco e ver aquilo que a palavra de Deus tem a nos falar a respeito de um assunto muito importante que nós vamos aqui conversar nesta manhã. Eu estou aqui com a minha esposa, a Janilza Queiroz, Olá, tudo bem? e é com ela que eu vou fazer esse bate-papo e a gente vai trocar ideia sobre um assunto muito importante. O assunto que nós vamos meditar hoje é sobre dízimos e primícias. Na verdade, esse é o assunto da semana. Será retratado esse tema principal. E dentro desse tema, existem alguns tópicos que nós vamos estudar. Mas falando sobre o tema geral, dízimo e primícia, tem um texto de Levíticos 27, 32, que diz que o dízimo será santo ao Senhor. E ao mesmo tempo, o texto inspirado diz que o dízimo é santo, reservado por Deus para ele mesmo. Então, para você que está chegando aí e talvez você não tenha ouvido falar sobre isso, ou talvez se você não conheça, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre um assunto que se reflete àquilo que nós devolvemos ao Senhor. E quando a gente fala dízimo e primícia, o que vem logo à sua mente, amor? Quando a gente fala a respeito de dízimo e primícia, o que seria isso? O significado da palavra dízimo é 10%, né? Então, Isso. na palavra nós já temos a indicação daquilo que a gente precisa fazer para nosso Deus, que é a gente separar para Ele os 10% daquilo que nós recebemos. E as primícias, o significado da palavra é os primeiros frutos, né? Então, nos nossos dias seria o primeiro dia de trabalho, né? Isso. Para nós. Então, nós estamos aqui nessa manhã tratando sobre algo que se reflete a nossa fidelidade para com Deus em devolver uma parte dos nossos ganhos, dos nossos lucros para a causa de Deus. A gente sabe que Deus não precisa de dinheiro. Lá Uhum. no céu não há necessidade de nossos recursos, mas a obra de Deus aqui necessita. Então a gente precisa ter um coração pronto a contribuir e a gente retira essa devolução daquilo que nós ganhamos para Deus, retiramos a partir daquilo que nós ganhamos, dos nossos recursos financeiros, daquilo que nós recebemos. Ao longo da semana, você vai entender um pouquinho mais sobre essa questão de dízimo e primícia que está lá na Bíblia. Mas hoje nós vamos nos atentar ao tópico, ao pensamento do dia, que é desde os dias do Gênesis. Então a gente vai começar a ver aqui nesse momento um pouquinho sobre a origem do dízimo, da primícia, a origem de separar uma parte daquilo que a gente ganha e devolver para a causa de Deus, ajudando assim os necessitados, os aflitos e também ajudando especialmente a causa de Deus aqui nesta terra. Então vamos lá para o início, desde os dias de Gênesis, e vamos ver que a questão do dízimo não é algo que surgiu recentemente, Uhum. mas é algo que já vem lá desde a origem. E aí vem a primeira pergunta que eu quero já pedir para minha esposa aqui responder: por que meios Deus reservou para si uma porção do jardim do Éden? Aqui está falando lá do início, antes do Sim. pecado. Antes mesmo de haver pecado, já havia dízimo? Sim, já havia dízimo. E o meio que Deus ele usou isso foi através de uma árvore, né? Lá no Jardim do Éden existia árvores dos melhores tipos. E Adão, Deus falou para ele que ele poderia comer de todos os frutos, a não ser da árvore da ciência do bem e do mal. Então, Deus fez questão de separar algo para dessa forma eles demonstrarem e terem a oportunidade, né, de demonstrar fé e confiança a Deus mediante a obediência a Ele. Então Deus falou: de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comerdes, certamente morrerás. Então, dessa forma, Deus separou ali algo para ele. Adão não poderia comer daquele fruto. Deus ele reservou algo para si, né? Falou: Adão, você tem aí, comparando com o dízimo, que significa 10%, vamos usar esse Uhum, mesmo exemplo lá no Éden. Deus falou assim: Adão sim. e Eva, vocês têm aí 90% das árvores, dos frutos, de tudo para uso de vocês, para vocês desfrutarem. Eu quero apenas que vocês não usem, não comam apenas desta única árvore, árvore da ciência do bem e do mal. Então,
fazendo uma comparação dos 10%, é como se fosse isso. Sim. Ou seja, a maior parte Adão e Eva tinha. E Sim. Deus queria apenas 10%, ou seja, a árvore da ciência do mal reservou para si, para que eles pudessem já ter esse princípio, esse cuidado de entender que uma parte das bênçãos que nós recebemos, que Deus nos concede, nós devemos devolver para Ele. E nada iria faltar para eles, né? Através desse exemplo, nós vemos que eles não iriam passar fome, né? Não iriam passar necessidade. Eles tinham 90% para eles. Então, dessa forma, Deus estava mostrando. A questão era um exemplo para eles demonstrarem fidelidade a Deus. Não é que Deus precisava daquela árvore para ele não iria se alimentar daquela árvore. Da mesma forma, Deus não precisa do nosso dízimo para ele, porque ele é o dono da prata e do ouro. Mas é uma forma de nós termos a oportunidade de mostrar que o amamos acima de tudo e que o obedecemos. Bem. Isso aí entra já na segunda parte do nosso questionamento aqui. Como isso se compara ao dízimo? Então a gente vai lá em Malaquias, que traz algo bem interessante a respeito dos dízimos. O que fala aí pra gente, amor, desse texto? Deus diz assim: tornai-vos para mim e eu o tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Aqui é interessante o diálogo que Deus, ele dá um exemplo, né? Ele retrata um diálogo onde as pessoas estavam roubando a ele e ainda perguntava: em que nós estamos te roubando? Né? Como se não soubessem, sendo que esse público aqui, que era o povo de Israel, eles sabiam muito bem no que estavam roubando a Deus. Então a mesma comparação aqui nós podemos fazer. Imagine que o seu salário que você recebe é o jardim do Éden com todas as suas árvores. E aí Deus pede agora para que você devolva apenas 10% daquilo que você ganha para a causa dele, né? Os dízimos e as primícias. Agora é interessante notar que não é correto a gente usar a expressão eu vou pagar o dízimo, porque, na verdade, Deus nos concede o 100% daquilo que nós ganhamos. Sim. Tudo pertence a Ele. Então o mais correto é a gente dizer eu vou devolver o dízimo, eu vou devolver aquela parte que pertence ao Senhor. Sim. Vamos adiantar então para a última parte do nosso bate-papo aqui, que traz a seguinte pergunta para a gente, olha: qual era a prática dos antigos patriarcas no tocante à 10ª parte dos seus ganhos? Agora já está falando após o pecado, mas ao mesmo tempo falando sobre uma situação bem antes do surgimento daquilo que nós conhecemos do povo hebreu, com suas leis e regras. Então, nós voltamos um pouquinho para trás, depois do pecado, mas antes do povo hebreu, do povo judeu ter todas as suas leis. Sim. O que nos fala aí a respeito dos antigos patriarcas no tocante à 10ª parte dos seus ganhos? Então, nós temos 2 exemplos, né, aqui citados. Temos o exemplo de Abraão, o patriarca Abraão, ele devolveu o dízimo ao Senhor, né? Na ocasião em que ele se encontrou com Melquisedeque, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele devolveu aquilo que era do Senhor. E também temos o exemplo de Jacó. Jacó, ele fez até um voto a Deus, né? E ele disse: de tudo quanto me deres, certamente te darei dízimo. E nós vemos como ele foi abençoado, né? Jacó foi extremamente abençoado. Nessa ocasião aqui, ele não tinha nada. Nem um travesseiro. O travesseiro dele, nessa ocasião aqui, foi uma pedra. Mas depois, Deus o abençoou ricamente. Tem gente que acha que Melquisedeque é um personagem fictício na Bíblia, que não é real, mas é um personagem que existiu. Era rei de Salém e sacerdote. E ele recebeu os dízimos ali. E Jacó propôs isso. Então, queridos, nesse pequeno bate-papo que nós tivemos aqui, nós podemos ver a importância de devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Você que trabalha, você que tem o seu sustento, que tem o seu ganho, ou talvez você, jovem, que às vezes ainda não trabalha, mas ganha uma mesada, ganha um dinheirinho do pai, da mãe, ou ganha alguma coisa, é necessário você entender que uma parte disso que você tem, que você ganha, o que você ganha, uma parte pertence ao Senhor. E ao longo da semana, nós vamos estudar mais sobre isso e amanhã continua esse assunto sobre dízimos e primícia. Até mais. Até mais.